Olá! Depois de 60 dias, voltamos, agora com a segunda temporada e sempre contando com seu apoio e audiência. Se inscreva se ainda não for inscrito, comente e compartilhe nosso conteúdo, ele é todo seu. Bem, vamos a mais um, vamos para a segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Meu nome é Valdir Jardim. Valdir Jardim, pessoa muito conhecida em Rio Grande da Serra, não é? Nasceu onde, Valdir? Nasci em Ribeirão Pires, mas me criei em Rio Grande da Serra. Sim. 52 anos de Rio Grande da Serra. 52 anos de Rio Grande da Serra. Sim. Sua família é uma família tradicional da cidade, né? Sim. Meu pai, pedreiro, morava em Parapecaba, veio para Rio Grande, era pedreiro e depois foi vender galinha numa lambreta. Comprava 3 galinhas, vendia. E depois comprava mais 5, vendia e foi indo até que virou comerciante. E ficou mais de 50 anos na mesma rua. Na mesma rua? Na mesma rua, sim, mais de 50 anos. Foi sempre lanchonete, sempre... Foi mercado, Foi o Shihara mercado. tinha um mercadinho, aí ele comprou do Shihara. E depois virou lanchonete, depois bar, e vendia de tudo. Carne de porco, tripa, buchada, bode. Para não confundir, lá nessa rua ainda tem o Shihara, né? Mais para baixo do seu... Eles tinham uma parte, aí quando meu pai entregou lá o imóvel para eles que tinha construído, aí eles expandiram o mercado. Tá. Vocês são em quantos irmãos? Hoje, aqui meu pai, a gente tem bastante irmãos, né? Meu pai é viúvo 2 vezes. Nossa, Então, cara, duas vezes? 2 vezes. Então eu sou o segundo filho mais velho, porque tem uma irmã minha que já é falecida, tinha 53 anos, se ela tivesse hoje. Uhum. Eu de 52 anos e meu irmão mais novo, 12 anos, que é o Miguel. Nossa, 12 anos. Isso. Um de 14, um de 12 e desse terceiro casamento, uma de 19. Como é o nome do vereador mesmo, do seu pai? Vanderlei da Adega. Seu Vanderlei da Adega, comerciante. Seu Vanderlei da Adega tá ativo, hein? Sim. 12 anos o filho. Meu irmão mais novo Que inveja. é firme. Que inveja. Você fez a formação toda aqui em Rio Grande mesmo? Não, eu fui para a faculdade, eu sou bacharel em Direito, eu me especializei em trânsito, eu sou inspetor de trânsito, e também eu tirei o Cresce, sou corretor de imóveis também. Meu Deus. E empreendedor. Hoje o meu foco é empreendedorismo, né? Compra e venda de carro, negocio imóveis, administro imóveis também. Que estranho, né? Depois de todas essas formações, foi vender carro, ser vendedor. Na verdade, vender carro sempre foi o plano B. O plano A era trabalhava com meu pai. Era o que pagava as faculdades, etc. Sim. Mas antes das faculdades você estudou, né? Estudei no Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. Esse é icônico, né? Escola, as fanfarras, as festinhas da escola, era muito legal. Nossa, Valdir, muito legal, cara. E o que é que você traz de recordação lá do Cassiano? Do Cassiano Ricardo eram as festas Ou na dessa sala. fase aí, né? Dessa fase de... Muito legal, muito legal. Eram as festas que tinha na escola. Ah, Na sala de aula, né? Todo mês tinha um aniversariante, a gente fazia a festinha na sala de aula e tinha a vassoura. Você pegava a vassoura, o menino estava dançando com a menina, você queria dançar com a menina, você pegava a vassoura e levava lá, o menino ficava com a vassoura e você dançava com a menina. Isso aí foi época boa. isso é bom, né? As festas juninas, aquela Também. coisa toda. As festas que tinha na quadra do próprio Cassiano, tem uma quadra lá, tinha as festas lá. Uhum. Tinha os bailes final de semana. Lembra de algum professor, assim, que te marcou? Vários, professor Pedro, professor Carlos Eduardo Macruz, que é de matemática. Uhum. São pessoas que me deram base. Professor Pedro, de português. Professor Carlos Eduardo Macruz, de matemática. Matemática. A matemática é fundamental na vida da pessoa. Se você não sabe somar, você não consegue ter entendimento de empreender. Cara, eu não gosto muito de matemática, não. Eu adoro. Eu vou só até a equação de primeiro grau. Eu só tirava 10 em matemática, porque eu sempre gostei. Sim. É uma coisa... Porque o ser humano é assim, quando você gosta muito de uma coisa, você faz com... Você se Com mais dedica dedicação, né? mais do que é necessário. Tá. E aí você se formou no Cassiano Ricardo, chegou a se formar lá no Cassiano mesmo? Sim, sim. É o segundo grau, né? Eu Hoje tem outro nome que fala. Uhum. Eu te conheci, você trabalhava na Autoescola Pérola, Sim. icônica também na cidade, Foi né? nessa época, porque o William estudava comigo e o William já era instrutor de autoescola. Sim. E até agradeço o William aí por ter me chamado. E o William falou assim, Valdir, vamos trabalhar lá na autoescola, pô, faz um bico.
Falei, William, não sei. Aí tanto ele insistiu, eu fui lá fazer, eu fiz o cursinho de instrutor, fiz até no Detran na época, Sim. que só fazia no Detran. Foi 8 sábado e 8 domingo, das 7 às 5. Foi puxado. Foi puxado. Foi puxado porque na época eu era piloeiro escolar também. Então eu tinha várias atividades. Trabalhava muito. Sim. Pesava 70 quilos, 80 quilos no máximo. Tanto trabalho domingo a domingo. Sim. E foi muito bom. Aí fiz o curso para instrutor. Aí fiquei 10 anos na Pérola dando aula. 10 anos, né? 10 anos. E me dediquei e trabalhei com qualidade. Trabalhar na Pérola é uma coisa que marca a gente, não sei você, mas o casal proprietário era demais, né, cara? Principalmente uma pessoa que eu não posso deixar de citar o nome, que se chama Vera Lúcia Munhoz, que é fantástica demais. É uma pessoa... Não dá pra falar. Fala você da relação aí. Eu vou falar, eu fiquei só 10 anos lá, então eu tive o prazer de conviver com eles, com a Vera, com o Mauro. E a Autoescola Pérola, pra mim, eles me acolheram como família. Sim. Eu era um integrante da família. Eu me sentia à vontade. Eu participava das festas final de ano da família deles, tinha as festas da autoescola. Então, tinha a liberdade de abrir a autoescola e fechar para trabalhar. E eles me tratavam como família. Então, foi fundamental no meu crescimento como ser humano, porque educação, ensinamento, são ponderados. Eles me ajudaram muito. Eu saí de lá com uma grande carga de aprendizado. Bastante boas informação. Boas recordações. Sim. Que bacana, cara. E eu fico muito orgulhoso de você porque, assim, a gente vê outros que não saíram muito bem, mas você criou, uma vida aí, né? Criei. Foi lá que eu fiquei lá muito tempo, um certo tempo eu tirei um carro zero para me trabalhar, porque eu era piloto escolar e instrutor, então eu exercia as duas funções. No horário que eu parava de entregar as crianças, eu ia dar aula, eu era freelance lá. E foi ali que eu consegui comprar um carro zero. Sim. E, claro, o meu esforço, e eles também, né? Sim, com certeza. Me deram oportunidade. Minha planilha era cheia, porque eu precisava trabalhar. Então eu dava 200 aulas mês. É bastante aula. Se você perguntar para o instrutor hoje, 200 aulas é não bastante. É fácil não é fácil não. E uma parte boa minha, porque eu era dedicado. Como eu era dedicado na piroescola, eu também era dedicado na autoescola. Se eu mandasse 10 alunos, 7, 8 eram aprovados. Sim. Então eu fiz um vínculo. E eu gostei muito. Quando eu fui sair para trabalhar na adega com meu pai, eles falaram assim, não, Valdir, fica aqui com a gente tem um projeto de terceirizar o transporte, os carros. E eu tomei outro rumo, né? E terceirizaram mesmo, né? Acabaram terceirizando mesmo. Valdir, era você que devia estar lá, né? Apesar que esse empreendimento aí mudou muito, né? Mudou demais, né? Ficou muito difícil, a internet, as coisas foram deixando um pouquinho mais complicado, né? Sim. Como eu posso falar, o área de instrutor de autoescola, hoje tem muito. Tem muito instrutor, mas às vezes não tem a qualidade. Sim. Então, está crescendo, mas não estão crescendo com qualidade. Sim. Então, tá aí a modernidade. A gente vê muitos motoristas aí com pouca qualidade de trabalhar, de dirigir. Então, fica complicado mesmo o nosso dia a dia. E aí, esses 10 anos, aprendeu bastante, e aí resolveu sair. Sim, fui trabalhar com meu pai e com meu irmão na adega. Sim. Meu pai tinha um grande fluxo de... A adega lá estava trabalhando, precisava de mais gente para trabalhar. Foi aí que ele me convidou para retornar. Mas como trabalhar com família não é fácil, né? Cada um tem um ponto de vista. Nessa época, seu pai era vereador? Estava na vereança, não? Não era vereador ainda. Não era, não? Não. Foi aí que surgiu o nome Vanderlei da Adega. Sim. Depois da adega, que ele comprava de caminhão fechado, tinha um fluxo muito alto, que o nome Vanderlei da Adega foi que fixou e ele acabou sendo eleito. Sim. E tocou o mandato dele, teve seus projetos atendidos, que na época foi o Kiko, quando o Kiko ganhou a primeira eleição para prefeito. E um dos projetos foi a Rua Agostinho Cardoso, parte da Rua Agostinho Cardoso, uma parte da Rua Cambaúva lá, que foi um projeto dele como vereador, que ele conseguiu trazer para a cidade. Então ele foi eleito no primeiro mandato do Kiko? Sim, do Kiko. Kiko Teixeira. Bacana. Foi legal. E já ia pular para ver a política, né? Mas antes disso ainda tem aí, você continuou lá na adega, trabalhando? Sim, trabalhando. Aí depois eu fui e montei uma loja de carro, porque a adega estava de domingo a domingo, eu não estava aguentando.
Eu pensei, eu vou morrer aqui dentro, carregando caixaria. E foi nessa época que eu fui para a faculdade. Sim. Porque eu falei, se eu tô com uma certa idade, com 30 anos, 35 anos, caixaria, é um serviço pesado, a adega. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, agregar na minha história. Sim. Foi aí que eu fui para a faculdade de Direito. Puxa. Aí, sim. E também não foi fácil, porque eu estava na adega, passava o dia todo, à noite ia para a faculdade. Eu já estava com 35 anos de idade. É aí que está a diferença para você se adaptar. Sim, entendo. Mas fazer uma faculdade não é que nem você estudar num colégio. Tem trabalho toda semana, tem que ser tudo dentro da norma da BNT. Muitas coisas diferentes, né? Diferente de você estudar numa escola estadual. Eu falo para as pessoas, então... O próprio ritmo já é diferente, né? Sim. Mas a faculdade ela te dá só 1% do conhecimento. 99% você tem que correr para você aprender. Sim, com certeza. Os Sempre. professores entram na sala lá, eles te explicam, lê um livro, faz o resumo do livro, dentro ou digital, dentro das normas da BNT, então é bem complexo. E como é que você se sentiu nesse mundo do direito? Abriu um leque na minha vida. Hoje, a minha rentabilidade, uma parte dela vem do direito também. Do meu primeiro semestre de direito, eu tinha um advogado amigo meu, que eu vou até mandar um abraço para ele, doutor Tiago, que eu consegui, junto com ele, uma dobradinha para poder fazer um divórcio de um amigo meu. Sim. E no meu primeiro semestre. Então, o direito, eu já comecei a ganhar um dinheirinho. Entendi. Eu pagava a faculdade e o próprio direito, ele vai te ensinando e você vai implementando, porque o direito está em tudo. Sim. O direito, ele está em todas as coisas. Ele é bem fracionado, você diria que... O seu direito acaba quando começa o meu e vice-versa. Então, a lide, ela sempre tem as duas partes. Quando o direito de um, quando acaba do outro. Então, não tem como não ter direito. O direito está em todas as coisas do ser humano. Você já tinha essa visão Não. de direito, assim, desse mundo não tinha. dos deveres, dos direitos, da Das ética? obrigações. Sim, Não, os deveres são obrigações, né? Então, mas esse mundo da ética, da evolução humana, de como nós chegamos até onde nós estamos aqui, porque muita gente fala de democracia, mas esquece que democracia é evolução humana. Sim. Né? Nós, há poucos séculos atrás, a gente vivia quase que a escravidão, não é? Não existia direito trabalhista, não existia tantos outros direitos que hoje existem. E aí você saiu desse mundo de Rio Grande da Serra para mergulhar num mundo totalmente novo, né? Novo, totalmente novo e com grande dificuldade, porque eu já era casado, eu já tinha filhos, então eu tinha muita obrigação e muita responsabilidade. E ainda tinha que estudar. Eu ia dormir meia-noite, 1h, porque cada professor que entrava numa sala, ele pedia ler um livro e fazer um trabalho. Sim. Fora a matéria do dia. Então foi muito complexo, foi muito dificultoso para mim, para se adaptar, porque numa certa idade, eu estava muitos anos já sem estudar. Ah, tá. Também tinha essa dificuldade. Também, porque eu estava no comércio, então você só está na matemática ali. O direito, ele é fundamental na língua portuguesa. Sim. Você tem que saber escrever um texto, você tem que saber fazer uma petição. Então ele incorpora muito conhecimento técnico. Sim. Então é bem complicado mesmo. E é difícil porque nós temos o dito texto legal e o texto factual. Esse texto que você fala no dia a dia. Quando você vai escrever algo... não é da mesma forma precisa que você ter um intelecto um pouquinho maior, né? Mas hoje a internet está muito facilitada, né? Você entra lá escreve um texto, depois você clica no Word lá, entra no resumo e ele vai te ajudando. Sem falar nas inteligências artificiais aí, que pode fazer o texto para você. Sim. Na época tinha até colegas meus que falavam assim, Valdir, tem um aplicativo aqui que você vai lendo e ele vai escrevendo. Já naquela época lá atrás, sim, 20 anos atrás. Sim, com certeza. Uma evolução terrível, né? E hoje está muito mais evoluído. Isso aí, como a gente falou aqui da Vera, porque a Vera tinha muito isso, era sempre pautada no direito, era sempre pautada na ética, vou fazer isso, mas tem uma ética por trás. A Vera era muito disso, né? Sim, porque ela lidava também como autoescola, então tem uma obrigação ali de um prestador de serviço dentro da legalidade. Sim. Então, a lei sempre teve imposto dentro das autoescolas, da corrupção, da fraude, e a Vera e o Mauro, eles trabalhavam dentro da ética. Isso te ajudou bastante também. Sim, lá no estudo. Foi uma bagagem. O que eu aprendi muito na autoescola Pera foi disciplina. Sim. Você tem que ter hora para tudo.
Lá foi muito importante isso na minha vida. Tá. Tanto na disciplina financeira, quanto na disciplina pessoal, foi muito bom isso para mim. E quando você foi aprender esse negócio mais a fundo do direito, da evolução do ser humano? Sim, isso facilitou na minha vida, essa bagagem que eu já tinha com eles. Que bacana, cara. Foi legal. Uhum. Hoje, uma parte da minha vida eu devo à Autoescola Pérola, porque... Você deve a você, porque você foi atrás. Sim, mas eu diria assim... Mas lá você tinha alguém que estava com vontade de ensinar. Bacana, bacana. A Vera, o Mauro, muitas vezes se chamava, vem cá, Valdir, senta aqui. Me explicavam, mostravam. Tanto é que o tempo que eu fiquei lá, eu não era só instrutor, eu sabia fazer documento, eu sabia dar entrada numa carta, eu sabia o administrativo todo. Esse tempo de 10 anos, eu não era só o instrutor, eu era um administrativo, eu sabia fazer todo o procedimento dentro do despachante e dentro de uma autoescola. Puxa, que bacana, cara. É uma bagagem que eu levo até hoje para mim. Tem algumas coisas que eu faço para mim mesmo, que foi porque eu aprendi lá. Entendi. Uma renovação de uma carta, um licenciamento de um veículo. Uhum. Então, muitas das vezes, o passado me faz do presente. Pelo conhecimento do passado que eu uso no presente. Com certeza. E isso foi fundamental para mim. É uma caminhada que você vai aprendendo e aprender nunca tem espaço, né? Sempre tá o espaço para conhecimento é infinito. É verdade. Bacana, cara. Então você acha que você foi fazer a faculdade, mas que você já tinha um pezinho lá, você já tinha uma vontade, além de vontade, também um conhecimento técnico sobre as coisas assim. E depois eu fui trabalhar na prefeitura, aí eu fui trabalhar na Secretaria de Obras. Nossa. Depois de sair de... fui convidado para trabalhar na segunda gestão do Kiko, para trabalhar na Secretaria de Obras. Sim. Eu já estava com conhecimento de direito e toda essa bagagem que eu passei na autoescola. Aí eu fiquei 9 anos na prefeitura. Eu era gestor de convênios. Nossa! E na época que o Kiko estava pavimentando a cidade inteira. Sim. Novo Horizonte, Vila Lopes, o centro. Foi um grande momento de Rio Grande, você não acha? E foi um grande momento de aprendizado para mim mais uma vez. Porque eu lidava com um processo. Tudo bem, processos administrativos de uma prefeitura. Processo, Sim, mas são processos que eles têm normas e têm regras. Sim. Datas que tem que ser um junto do outro. Eu pegava desde um ofício, de uma emenda parlamentar, eu gerenciava aquele processo todinho até a execução, até a licitação, execução da obra, entrega de obra e Tribunal de Contas. Sim. Então, esses 9 anos eu gerenciei processo. As eu vi a pessoas cidade não sabem, crescendo. as pessoas acho que até não sabem, mas a prefeitura é burocrático demais, né? É muito burocrático. E você tem que responder a muitas pessoas, desde do próprio funcionalismo público, ao munícipe, ao Tribunal de Contas e assim vai. Estado. Você tem que responder a todo mundo, por isso você tem que seguir uma linha estreita. Como é que foi isso? Eu vou dizer que no começo foi complicado. Complicado, né, cara? Complicado. Mas você pega o ritmo. Sim. Tudo no começo é difícil. Depois você se adapta e você melhora. Eu entrei fazendo um tipo de serviço e melhorei e o meu serviço acabou não sendo um fardo. Porque eu tinha uma gestão no Excel que eu tinha todos os processos catalogados lá. Que bacana. Início, número de processo, valor da carta convite ou do valor da obra, o nome da empresa, execução, prazo de execução. Então, eu abri o computador, eu já tinha um largo conhecimento de como eu ia gerenciar. Eu estava mais administrativo já. No começo, eu estava na execução, carregando o processo para cima e para baixo, ia uma aqui, outra ali. Depois, de um certo tempo, eu comecei só a gerenciar, que ficou mais fácil. Sim. Mas foi muita dedicação. E eu também tenho uma longa gratidão e experiência pelo que eu passei lá. O Kiko me deu essa oportunidade, eu não poderia deixar de falar das pessoas que me deram oportunidade, porque na vida você não pode esquecer das pessoas que te ajudaram. Isso se chama gratidão. Sim, com certeza. Hoje eu tenho gratidão à Vera, ao Mauro, ao Kiko. Depois fiquei na gestão do Gabriel, gratidão também a eles e gratidão à minha família. Sim. Porque a minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Sim. Não importa qual foi o desafio ou a dificuldade, eu sempre tive apoio da minha família, que é fundamental e importante para mim isso aí. Aí você se formou. Sim. Como é que foi esse negócio? A emoção é terrível, né? A gente diz, não, isso aí é uma coisinha, mas a emoção de se Mas formar... assim, tudo é até você chegar lá. Não é verdade? O processo da emoção, do tempo, ele é legal. Mas quando você chega, você fala, putz, acabou. Cheguei.
Aí você quer outros desafios. Sim. Foi aí que eu fui tirar o Cresce. Também. Outro desafio, porque mas dá para tirar o Cresce, não é fácil, mas você tem que estudar. Sim. É um livro desse tamanho para você estudar do Cresce. Sim. E eu me dediquei, estudei. Só para os leigos aí, informa o que é o Cresce. É o cadastro de corretor de imóveis. Então, essa formação para o corretor de imóveis. Também. Cara, que bacana. Sim, aí depois entrei na autoescola Pérola, esqueci de falar isso aí, não sei como que vai ficar. Pode falar, pô. O inspetor de trânsito, Ah, eu entrei na autoescola Pérola como só instrutor. como instrutor. Ao passar do tempo, eu tirei todas as qualificações. Uhum. Eu sou instrutor de transporte de emergência, eu sou instrutor de MOP, Sim. movimentação e operação de produtos químicos, eu sou instrutor de transporte escolar, Caramba, eu cara. sou instrutor de... esqueci o nome agora, pô. Para motorista de ônibus, esqueci o nome. Mas por que você não foi chamado para ajudar a prefeitura nesse trabalho dos semáforos na cidade, cara? Porque Complicado. uma piada, né, cara? Eu vejo assim, é o que eu falo sempre. Tem pessoas na cidade com muito conhecimento, com uma bagagem enorme, mas que raramente são ouvidas. Quando são, não é? Ó, você com toda essa bagagem devia ter ajudado, né? É complicado. Poderia, né? É sim, mas às vezes as pessoas não querem valorizar o munícipe, quer valorizar o outro que mora fora, que deve um favor ou outra. E a política precisa mudar isso aí. A política. A política. Rio Grande do Sul tem pessoas competentes, tem pessoas que amam a cidade, que vão trabalhar pela cidade. Sim. E eu tenho certeza disso, que uma hora as coisas vão acontecer e vai dar certo para todo mundo. A gente vai voltar a ser feliz novamente. Você é um otimista. Sim, sempre fui. Sempre fui e não vou deixar de ser. Tá. Porque a vida, todo dia te dá uma oportunidade de você ser melhor do que ontem. Bacana. Isso não é só uma frase de efeito, não, né? Não, isso é uma vivência. É o que eu vivo na minha vida. É bacana demais. Aí o Cresce veio por quê? Pô, foi vender terreno? Oh, meu Deus do céu. Não, eu já administrava algumas coisas, né, da família, do meu pai. Eu falei assim, pô, eu preciso ter um pouco mais de conhecimento. Sim. Essa ansiedade pelo conhecimento é que leva a gente para tudo quanto é lado, né, cara? Isso, tudo. E foi aí que eu tirei o Cresce e tive mais conhecimento técnico daquilo que eu fazia. Sim. Eu já gerenciava. Hoje eu tenho o poder de executar. De executar. De igual para igual, qualquer profissional. Uhum. Como inspetor de trânsito, como Cresce, como bacharel em direito. Isso não minimiza nenhuma profissão e nenhum profissional. Eu me vejo de igual para igual. Uhum. E para mim isso é muito importante. Eu me vejo como igual a outro profissional. Uhum. Eu não, o cara tem 10 anos, você tem 2 anos. Não, a qualificação está no mesmo. Tá no mesmo ali. Tá no mesmo. Tá no patamar. Às vezes não a prática, mas a qualificação de conhecimento, ela é a mesma. Entendi. Ou mais, né? Porque, de repente, com toda essa bagagem de experiências, né? Sim, só agregou. Uma coisa agregou a outra. Sim. E trouxe mais o conhecimento. Porque às vezes a pessoa tem, eu sou advogado, mas eu não entendo muito de Cresce. Eu sou advogado, mas não tenho... Entendeu? Conhecimento no trânsito. Exatamente. Isso favorece sim. E aí o cara tem esses conhecimentos e aí você acha que favorece. Só agrega. Só agrega. Só agrega. Ainda pretendo fazer uma faculdade de economia ainda. De economia. No futuro. Muito Não, legal. porque nunca é tarde para aprender e o conhecimento ele é infinito, né? Uhum. Uma vez um senhor japonês falou uma coisa para mim, assim, um senhor. Ele é até falecido, da família Irazaki, lá do Caracu. Ele falava assim, Valdir, o tempo que você tem de aprender, você tem que usar. Porque senão o tempo vai passar do mesmo jeito. Vai. Então, aquele tempo que você ficou sem fazer nada, faça para aprender uma coisa. Uhum. E isso, lá na frente, um dia vai te favorecer. Sim. E tem sentido o que ele falou. E da visão de mundo, da visão de Sim. pessoa, da visão de... Eu tinha 18 anos, esse japonês tinha já 80 anos. 80 anos. E ele me ensinou muita coisa também, seu Irazaki. Sim, com certeza. Deve ter passado muita coisa Sim, importante. pessoas boas, que eu não tenho como deixar de falar das pessoas boas que passaram pela minha vida. Sim. Bom, uma carga grande de informação, trabalhando com o público, fazendo esse vai e vem, sendo servidor público. E aí, a política não veio? Não teve vontade? Ah, aliás, ainda tinha o pai, que era vereador. Não teve vontade na política? Como é que foi? Sim, eu tive vontade, porque quando eu estava na primeira gestão do Gabriel, eu saí candidato a vereador. Só que eu não estava com aquele impulso. Ah, sai você, porque seu pai já foi candidato. Você, é meio colocado lá para ser candidato. Sei. Fui,
saí candidato a vereador, mas também não fiz muita visita, não fiz o dever de casa. Sim. Tive 100 votos. Hoje eu venho pré-candidato a vereador, agora, em 2024. Ah, tá. Isso é uma novidade. É novidade que eu estou passando para você agora. E eu venho determinado, aprendi com a vida, com esse tempo todo, que as pessoas precisam de alguém. E precisa ter representante, precisa ter voz. E eu acho que eu consigo fazer isso. Antes da gente entrar mais profundamente nesse negócio Sim. da política e da política na cidade, dar uma olhada na cidade também, eu queria perguntar para você como é que foi a pandemia para você. Esses 3 anos de pandemia, nós ainda não saímos da pandemia. A Organização Mundial diz que nós ainda não saímos. Eu queria saber de você, como é que foi, humanamente, como é que você transgrediu você passou essa época aí? A pandemia foi um momento muito triste. As pessoas tiveram muitas perdas. Eu não posso falar que eu não tive nenhuma perda dentro da minha família, graças a Deus pela pandemia. Mas nós estávamos atentos. Era uma situação bem melindrosa, perigosa, e a gente não podia dar o luxo de se expor, de arriscar. Então nós fizemos o dever de casa, ficamos dentro de casa, como foi mandado, e meu pai não pegou Covid, graças a Deus. Seu pai está com quantos anos agora? 75 anos de idade. 75 anos. Vanderlei da Adega. Nossa. E tá atuante aí, faz caminhada Não, com todo certeza. dia, dirige. ele bacana. tá nas suas condições mentais 100%, graças a Deus. É uma coisa fantástica, né, cara? Mas a pandemia ela trouxe muitas perdas e muitos aprendizados, né? Você acha? Sim, porque Aí você está falando no sentido de você, Sim. Valdir. aprendizado para mim pela pandemia, porque valorizar mais a família, foi aí que a gente conseguiu mais ter tempo com a família, valorizar o amanhã, porque hoje você conversava com uma pessoa, quando você ia perguntar dela no outro dia, falava, a pessoa acabou de falecer. Então, amigos meus, muitos amigos, perdi muitos amigos. E foi assim, de formas, a pessoa entrou andando e saiu dentro de um caixão. É verdade, foi muito triste. Pandemia, eu acho que a gente, como ser humano, a gente não vai esquecer isso. Porque nós não estava preparado para isso. Você acha que não? Não, não vai esquecer. Ela veio como lição para o ser humano valorizar o próximo. E ali a pandemia ela pegou de igual para igual. Ela pegou o rico, pegou o milionário, pegou as pessoas situação mais simples financeiramente. Então a pandemia ela igualou. É uma doença que ela igualou no ser humano. Você acha isso? O dinheiro não estava acima de tudo. É meu ponto de vista. Sim. E como é que você olha para o mundo? Eu vou fazer um contraponto aqui, porque é necessário fazer, né? Quando você olha e tem essa visão tão bonita, tão legal, de que a pandemia te ensinou muita coisa e que ela trouxe uma equalização no social, aí a gente olha aqui no mundo. Depois da pandemia, a gente teve as guerras, 3, 4 guerras muito importantes aí que explodiram. A gente teve uma explosão da extrema-direita, né? Sim. Grave, muito grave, negando direitos sociais, negando direitos pessoais, negando que fatos existiram. Né? Quase chegaram a dizer que Hitler não existiu também, que era um senhorzinho, quase foi por aí. Como é que você vê essa coisa do mundo, o mundo em sua volta? O mundo hoje, ele está precisando mais de amor, que as pessoas estão preocupadas só consigo própria. E essas guerras, é tudo por causa de poder. As pessoas hoje estão interessadas em poder, não é nem ser. E infelizmente o ser humano, essa geração, essa era que nós temos aí, ela só quer o poder. Elas não estão preocupadas com o ser humano. Elas estão preocupadas com o poder. Em 2021, uma filósofa francesa chegou a lançar um arquivo, que foi até a capa do New York Times, dizendo que nós mudaríamos as relações humanas a partir da pandemia. Segundo ela, a economia seria muito mais solidária, nós teríamos os países, os grandes países, os países ricos, ofertando mais direito e se preocupando muito mais com o verde, com o meio ambiente. Ela viu um cenário quase como você falou antes, mas o que a gente viu não foi exatamente isso. Aqui no Brasil, principalmente, nós tivemos a eleição de um direitista, de extrema-direita, que foi negacionista também, que negou muita coisa. E aí, qual é o contraponto que você faria a isso? Meu contraponto referente a isso é que sempre existiu esquerda e direita. Sempre teve o a favor e o contra. E cada um é interessado no seu bem melhor. Hoje a política, a maioria deles estão interessados com o seu bem melhor. Não vejo
o A é melhor do que o B é melhor do que o C. Existem pessoas que estão comprometidas. Nesse negacionismo que nós tivemos aí, que você falou, do direita, faltou um pouco de respeito com o ser humano. O meu ponto de vista. Que transcende um pouco a questão da política, né? Sim. É o valor humano, o valor social. A gente cita a política porque eles são os mandatários, são eles que acabam formando leis e formando, vamos dizer, ideologias, etc e tal. Mas no pessoal, é o pessoal, né? Por que as pessoas optaram por votar nesse fulano e não votar no outro? Por que as pessoas apoiam muito mais a ignorância, a falta de ética, do que apoiam... Porque uma coisa é você ver o que as pessoas falam e outra aquilo que elas fazem. A votação do cara foi uma votação extremamente grande, né? Sim. Mas é assim, muitas coisas acontecem porque é teoria. A prática sempre é outra, né? Nunca é como na teoria. Sim. Então, como você falou em 2020, né? Uhum. Desenhou um cenário brilhante e maravilhoso e a prática nunca é como na teoria. É um cenário melhor, né? Sim. Mas assim, nós como ser humano ainda tem muito que aprender ainda. Uhum. E principalmente conosco mesmos. Sim. Nós todo dia temos o dever de ser melhor do que ontem. Uhum. É o dever do ser humano. Quando a gente fala que a educação melhora a pessoa, você acha que é por esse nível também? Não, a educação ela te abre conhecimento. Porque é que nem a escola. Como eu fui primeiro escolar durante 10 anos, a escola ela ensina. A educação vem de dentro de casa. Então eu vejo que educação e conhecimento tem tudo a ser melhor, se juntar os dois. Sim. Educação é você ser educado, respeitar o direito do próximo, respeitar o próximo. Tá legal? Não, você pode falar, não, eu tô ouvindo. Você parou? Não, tô ouvindo a sua explicação para te entender, né? Porque a educação vem de escola, de casa. O seu pai te educa, a escola te ensina a ler, a escrever. Não é, eu acho assim, vou falar a minha opinião. Claro. Eu acho que tudo é um conjunto, né? Sim. Tudo é conjunto. Você não vive sem ter a família, mas você também não vive sem a sociedade. Então, de certa forma, a família está inserida na sociedade. E eu acho que é a sociedade que educa. É a sociedade que transforma os deveres, os direitos, não é? Há pouco tempo atrás, mulheres não votavam. Sim. E não votavam não é porque elas não brigavam para votar, é porque dentro da própria família elas já eram cerceadas. Sim. E aí a sociedade mudou esse parâmetro, mudou essa ideia. Você como advogado, você deve entender muito bem essa evolução do direito da mulher, até pelo que a gente vive hoje, né? Então eu não acho que a família é fundamental na educação. Educação é tudo, porque nós temos pessoas que não são formadas em faculdades ou que não têm famílias, que são tremendamente humanas, solidárias. Você acabou de falar do senhor de 80 anos, né? Sim, então, eles têm uma carga de informação muito grande. Hoje o país também está velho, né? Sim. Você acha que... Você citou seu pai 70 anos andando, trabalhando, fazendo tudo. Você não acha que ele também tem já é a própria vida dele já não é um ensinamento? Já não te motiva a ser melhor? Fala, meu pai já é assim, eu preciso melhorar mais ainda do que meu pai. Com certeza. As pessoas que estão antes da gente, se você quer aprender um pouco com elas, você só observa. Sim. Você vai aprender com uma pessoa que está antes de você. Sim. E se meu filho quer aprender comigo, é só observar. Ele vem depois de mim. Então, sempre quem está na sua frente, está depois de você, tem algo para te ensinar, alguma bagagem que já passou. Foi o caso desse senhor Irazaki. Ele já tinha bagagem, então ele estava passando conhecimento para mim. Sim. Você vê que no próprio curso que você fez, eu nunca fiz advocacia, mas eu entendo que um dos patronos da advocacia é o Sócrates, né? Sim. E tem um cara que também é muito ferrado, que é o Epiteto, que nasceu antes de Sócrates, então é anterior a Sócrates. Sim. E todos os conhecimentos e os preceitos que eles passaram, você hoje aprende para você ter o dogma de ser um advogado, sim, né? Isso aí já é de muito tempo atrás, né? Então, isso já não te mostra que é o conjunto da sociedade que forma essa educação, que a educação é um pouco mais do que esse tipo de conceito de família, etc e tal? Vendo dentro do direito, sim. Você analisando dentro do direito, é um conjunto. Por que surgiu o direito? Porque é um conjunto de deveres e obrigações.
Então a pessoa tinha aí, sai até leis novas, sempre está saindo leis novas, porque a obrigação, algo que não está legal, eles regulamentam. Porque a lei é orgânica. Tal qual o ser humano, ela é orgânica. Ela é para organizar. Ela muda tudo. Ela Sim. muda a cada momento, ela está mudando, está tomando novas formas, está tomando novas dimensões, e por isso a lei tem que mudar, não é? Mas o direito veio para organizar a sociedade. Sim, com certeza. Onde está o direito de um, está o dever do outro. Então, o direito ele veio para isso. Sim. Você foi lesado, o outro você vai ser cobrado. Então, o direito ele veio para organizar a sociedade. Sim, com certeza. Então, essa é uma parte legal. Como forma de evolução da própria sociedade. Sim. Não é? Corretíssimo. Bacana. Então, vamos voltar aqui, já que você falou aí da Covid, a gente foi até para outros campos aí, mas, cara, vamos falar aí, como é que você olha a cidade na pandemia? O que aconteceu com a cidade na pandemia? Rio Grande teve uma ebulição assim, não é? Era para ter, nós passamos por 3 administradores, né? Sim. Começamos com o Maranhão, saímos do Maranhão para o Claudinho da Geladeira, e do Claudinho da Geladeira para a Penha Fumagalli. Como é que você olha? Como é que foi isso aí? E hoje a maioria das pessoas que a gente conversa fala assim que, poxa, mas a cidade é uma bagunça, a cidade não tem organização, precisa começar tudo de novo. Como é que você, Valdir, candidato a vereador, como é que você olha para isso? Eu acho que cada um fez o seu papel, mas não contribuiu com a sociedade. Porque assim, você estar prefeito, você estar vereador, você tem uma posição perante a sociedade. E quando você vai ser candidato, você olha no olho, você gera responsabilidade, você gera compromisso. E dentro disso aí, você precisa ter comprometimento. Você precisa trabalhar em prol da cidade. E faltou isso aí, faltou gestão. E deixou a população a desejar, porque os impostos foram pagos. Dentro da pandemia, ninguém tiveram redução de imposto ou isenção. Os comerciantes tiveram que pagar seus impostos integral. Então faltou essa parte de humanismo das gestões passadas. E eu falo com certeza, porque nós da área do comércio, nós sentimos isso. O fluxo de caixa caiu, a movimentação foi bem pequena e as dívidas foram a mesma. Você fala aí na pandemia? Na pandemia e dentro da gestão, porque nós estamos pós-pandemia ainda. Sim. A cidade não está crescendo como deveria, porque está faltando interesse na gestão pública. Entendi. E trazer mais atrativos, mais atividades, um olhar para dentro da cidade. Não olhar para dentro de si próprio, olhar para a cidade. E você falou assim administrativamente. Administrativamente você está falando do prefeito. E a Câmara? Não foi uma atitude de coragem da Câmara de caçar um prefeito que não respondia, que tinha algumas pendências, que não atuou direito? Como é que você olha a cassação do Claudinho da Geladeira? Essa cassação, no meu ponto de vista, foi por interesse próprio. Porque todo ser humano tem os seus erros. Todo ser humano tem o direito de errar e de ser punido. E em nenhum momento nós vimos assim que foi coisas extraordinárias para a cassação do prefeito, que foi o quê? Requerimentos a não ser respondidos. E ele também contribuiu para isso, porque se ele estava lá como prefeito, como primeiro escalão de uma cidade, ele tinha a sua obrigação de responder os requerimentos. Em nenhum momento ele deveria achar que aquilo era banal. Então, por isso que está a lei é para ser cumprida, não discutida. Não é estranho que, por exemplo, vamos falar aqui da cidade agora, né? Não é estranho que um palanque, como o palanque do Claudinho da Geladeira, que se mostrou forte, foi o primeiro colocado, né? Apesar de 300 votos, mas foi o primeiro colocado. Não é estranho que esse palanque aí se dissolveu tanto, que a gente teve muita gente de outras áreas entrando, e como é que você olha? Porque ele foi vereador por 2 mandatos, me parece. 3 mandatos. 3 mandatos. 12 anos. Não era para ele ter saber falar politicamente, saber fazer os entrelaços, alinhavar acordos, não era para ter feito isso, não? Sim, faltou, mas no meu ponto de vista, o poder, o nome O Poder, ele é muito perigoso se você não souber usar. Entendo. E muitas das vezes ele pode ter se perdido na curva. Se eu pegar um recém-habilitado e der uma Ferrari para ele dirigir e mandar ele acelerar 200 por hora, fazer uma curva, ele vai se perder. Foi isso. Ele
tinha o produto, mas não tinha a experiência ou a tolerância ou a imprudência de fazer o seu trabalho. A capacidade mesmo, né? De fazer. Eu não sei, né? Porque eu não sei da vontade dele de administrar a cidade. Sim. Dizem por aí que ele ficou arrogante, soberba. Isso que já me falaram, né? Demais. Ele gritavam com os seus funcionários na frente de todo mundo. Então ele contribuiu para a sua queda. Você é candidato a vereador. Então, nesse sentido, você acha que a Câmara não fez o trabalho dela? Para caçar ele? Sim. Eu acho que ela foi conivente. Não, mas se ela caçou ele, não foi conivente, né? Ela acabou tirando ele. Mas quantas Por coisas duas a gente vê vezes, aqui na né? cidade? Quantas coisas a gente vê na cidade e não chega a esse ponto de vista? Porque talvez a pessoa que o faça tenha essa capacidade de dialogar e de fazer os entrelaçar aí, né? Sim. Que ele deveria ter tido. Mas a Câmara de Rio Grande, ela trabalha mais ou menos assim, ao meu ver, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então você não acha que foi uma evolução? Não. A cassação foi um ensinamento, né? Pegaram ele de bode expiatório por um simples fato de um requerimento de um vereador. Quantos requerimentos no passado os outros vereadores, outros prefeitos não respondiam e não era levado dessa forma? Ele não teve, sim, um braço direito para gerenciar isso para ele. Talvez é a falta de capacidade Porque dele. quando você é prefeito, o prefeito não vai vir aqui arrumar a rua. O prefeito precisa ter secretários, ele precisa ter um corpo técnico, um corpo profissional para executar isso. Sim. Você não pode ser o prefeito e ser o pedreiro, ser o calceteiro, ser o cara que vai tapar o buraco. Com certeza. Então, ele faltou isso aí nele, faltou experiência de comandar. Sim. Ele tinha o poder, mas ele não sabia usar. Sim. Do meu ponto de vista. Eu já ouvi de vários candidatos e até de alguns vereadores, até que está aqui no canal, vocês podem acompanhar aí, ver no canal, que tem aqui entrevistas que a gente conversou sobre isso. Que a gente falou sobre a cidade e falou principalmente sobre os governantes, né? O executivo, e falamos da Câmara que legisla. Você é candidato a vereador. Você já disse aqui que não vê uma evolução no sentido de positivo da Câmara ter tomado uma posição e de ter impeachmentado alguém que não cumpria regras. Você acha que não foi legal. E você? Que atitude você tomaria? Você não seguiria as regras também? Eu já ouvi muita gente falar, não, olha, eu não concordo porque não podia. Não podia não. A lei diz que tem que ser impeachmentado. Que não cumpriu as regras, o mandatário que está lá não cumpriu as regras, ele tem que ser impeachmentado. Então você seria contra a lei também? Não seria contra a lei. A lei é para ser seguida, como eu falei já várias vezes aqui. A lei é para ser cumprida, sim, não discutida. Uhum. Mas dentro disso aí, o prefeito, ele tinha seu representante na Câmara. Quando tem o prefeito, ele tem lá o seu representante, que é um vereador que ele escolhe lá para ser o representante do prefeito. Sim, candidato agora à eleição, né? Candidato a prefeito agora, chamado Akira do Povo. Sobre quem também pesa muitas acusações. Acusações não. Ele está lá nas notas taquigráficas, nos vídeos postados na internet das sessões da Câmara, em que ele usava do desrespeito puro e simples para fazer a crítica. A crítica deve ser feita, mas ela não pode ofender as pessoas, elas não podem ir contra a moral das pessoas. Dizer que a prefeita abria as pernas, dizer que a prefeita é irresponsável, culpar a própria Câmara, dizendo que a Câmara é uma Câmara vendida, tudo isso é um desrespeito muito grande, não é? Sobre o comando e sobre a legislação, porque a legislação está lá e diz quais são as formas de conduta do vereador. Mesmo assim, olhando desse jeito, você não acha que a Câmara ainda foi mais ou menos, vamos dizer, justa com a lei, seguiu a lei? Não, seguiu a regra da lei. Eles seguiram a regra da lei. Como deveriam seguir a regra da lei? Com esse Akira do Povo também. Porque está lá no Estatuto da Câmara. Sim. Desrespeito. Sim. Falta de conduta. Então, por que não aplicou a esse Akira do Povo? Por que só o Claudinho da Geladeira? Uhum. Então, isso mostra que teve a cassação por interesse próprio. Porque não usou só a lei. Porque tem motivos aí para caçar. O Tico, o Akira. Então, que são vereadores, né? Que são vereadores que têm que respeitar o regimento interno. Entendi. E em nenhum momento foi colocado em prática também. Uhum. Porque caçar o Akira do Povo
o suplente vai assumir. Caçar um prefeito, eles se uniram para em prol dos seus benefícios. Então você acha que eles se uniram em prol da Penha Fumagalli, para que a Penha assumisse? Sim, foi uma carta marcada. E talvez você concorde, eu vou te colocar na berlina aqui, cuidado. Cuidado com o que você fala, porque senão eu acabo colocando na berlina. Mas aí você acha que, igual o Akira falava mesmo, que eles, os que votaram a favor, foram 9, eles sucatearam a prefeitura, eles lotearam a prefeitura e cada um pegou um terreninho lá, cada vereador pegou uma secretaria lá. Você, diante disso, qual é a sua... Ele falava isso nas críticas que ele fazia. Assim, nós não podemos afirmar que nós vimos ou ouvimos, mas que nós sabemos que todo cargo primeiro escalão foi indicação dos vereadores, isso sim nós podemos falar com certeza, porque nós vimos aí. Sim. Isso eu não posso afirmar que eu ouvi da boca dos vereadores. Nós estamos dizendo que todo cargo de primeiro escalão, após a cassação do Claudinho da Jaleira, foi dado para os vereadores. Isso aí não tem como a gente falar que não é, fazer vista grossa, porque isso é verdade. Sim. Então a cidade precisa também ver a verdade. E todos veem. Uhum. Mas não tem o poder de punir. Então, nessa nova gestão que está vindo, como pré-candidato a vereador, nós temos aí a intenção de mudar essa história. Sim. Porque foi favoritismo. Vamos caçar fulano, que eu te dou isto. Foi uma troca de moedas. Sim. Eu diria, eu vou fazer uma coisa, você como futuro vereador, candidato a vereador, essa coisa, tendo ideia do direito, sendo um advogado, tendo ideia do direito e das compilações que vem por aí, como é que você acha que você pode mudar uma Câmara que, segundo você aí, nas suas palavras aí, se une para colocar alguém lá ou para prejudicar, no caso aí a cidade, né? Porque se você for ver, a cidade é que sofreu. Não foi A perca foi para a cidade. A perca foi da cidade. Nós ficamos quase sem prefeito por um bom tempo. Embora a Penha estivesse lá, ela não podia fazer nada porque ainda estava entravada. E ainda tinha a história de que ele voltaria. O prefeito vai voltar porque tem tal. E não voltaria porque a gente sabe que no direito não é assim. Ele foi impeachmentado 2 vezes e não tem como. Mas aí a cidade que sofreu. Fomos nós que ficamos aí 3 anos aí sem desenvolvimento. Nós temos uma rodoviária que está lá, o Deus dará, começaram agora de novo a tentar fazer. E aí todos os projetos que tem, os projetos que vêm, mesmo que a prefeita manda, acabam levando essa picha também de ser coisa comprada, de ser coisa armada. E aí, como resolver isso? Como o vereador Valdir... Como vereador eleito, fazer leis mais rígidas, porque qual que é o papel do vereador? Legislar. Então o vereador tem o poder de fazer uma lei em prol da cidade com leis mais rígidas, as leis municipais. Mas nós não temos já leis rígidas. Foram as leis rígidas, você acabou de falar um tempinho atrás, que tiraram o Claudinho da geladeira. Não foi o vereador que simplesmente se uniram e disseram, vamos tirar. Não, eles partiram, o processo foi moroso, foi demorado, eles viram a lei, releram a lei, fizeram a lei e tá lá, ele cometeu falhas, e falhas que levam à cassação do mandato. O que seria essa lei que você está propondo? Você já pensou um pouco nisso, não? Não, a lei de mais punições mais rígidas com menos tolerância. No caçar o Claudinho da Geladeira, essa lei ela vale para o Claudinho da Geladeira, como vale para o Akira do povo, como vale para o Tico. Então, a lei ela tem que ser mais rígida, que o próprio Ministério Público se manifesta em prol disso. Uhum. Tem como fazer isso. Uma lei que dá para punir. E a população está aí também, está vendo que a cidade ficou no retrocesso, está arcaica, está parada e está se definhando, porque o comércio local está enfraquecendo. Uhum. A gente passa na cidade, a gente vê muitas portas de comércio fechadas. A população não tem saúde, a população está sem educação, a população está sem motivação. E nós precisamos resgatar a motivação da população. A população não tem um lugar para se divertir com a sua família, uma praça, uma rua de lazer. E isso está deixando o povo triste. Não tem como esconder isso. Tá aí, eu moro aqui 52 anos, a cidade tem muito que evoluir. Já evoluiu? Sim, mas tem muito que evoluir.
tem potencial para isso? A cidade tem potencial para evoluir. O que precisa acontecer é pessoas comprometidas, com vontade, e regaçar as mangas e trabalhar. Entendi. Valdir, essa coisa a vontade de ser vereador é muito conta disso, da história da cidade, essa coisa de você ver perspectiva, mas de olhar para frente e ver que os outros não veem essas perspectivas. A gente viu muitas coisas assim estranhas, né, acontecendo na cidade, como coisas... eu falei aqui do semáforo, já que eu ri demais, mas tem dos estacionamentos, que a própria associação comercial tinha um projeto, foi ela que começou, mas nem chamaram a associação para discutir, fizeram lá do jeito deles, o executivo fez, não é vereador, foi o executivo que fez, mas o legislativo deu aval para isso, né? Correto. Um foi conivente com o outro. O legislativo foi conivente com o executivo foi conivente com o legislativo. Está bem claro isso. E uma das primeiras coisas sendo eleito é associar a Secretaria de Trânsito com a Zona Azul para a CIARGS, para a Associação Comercial. Porque o mais prejudicado dentro dessa Zona Azul foi os comerciantes. Sim. Porque hoje o cara vai parar para tirar um xerox, ele gasta 10 centavos no xerox, mas tomou uma multa de R$120. Sim. Tô dando um valor assim, mas eu não sei dizer qual que é o valor correto agora. Uhum. Então, o comerciante perdeu muito com isso. Então, nós como vereador, sendo eleito, vamos criar um projeto, junto com a associação comercial, que cada comerciante tenha vínculo com a associação comercial, vai ter um selinho lá, para colar no vidro do carro, ou para... que nem aquele ticket, tolerância. O comerciante vai ter esse direito, para que o seu cliente estacione lá na frente e consuma. O que nós estamos fazendo, estamos mandando os nossos clientes para Ribeirão Pires, para as outras cidades. Você acha isso? Sim. Essa visão Tenho visto isso, sim. Ah, tá. Você passa se você passar no decorrer do dia aí no horário comercial, você vê assim, as vagas todas sem carros. Porque as pessoas não estão parando mais. Com medo das multas. Com medo da multa. Porque a minha filha mesmo, ela foi tirar uma xerox ali na Pison, que é em frente do Correio ali. Só foi tirar uma xerox. Quando ela voltou, já estava o tique lá no vidro do carro dela. Nossa. Aí ela teve que pegar aquele tiquezinho e ir lá pagar R$20. Tolerância zero, é assim? Foi. Não é educação, Valdir, isso aí? Então, mas aí faltou o quê? Comprometimento da pessoa que gerencia. Então, quem gerencia, que é o gestor, ele precisa ter esse conhecimento de tolerância. Tolerância. Muitas das vezes, quem manda não sabe o que está mandando. Sabe? Tem, eu vejo aqui, que muitas vezes, muitos cargos públicos, a gente vê que colocam pessoas lá aqui para mandar e as pessoas não têm nenhum conhecimento técnico. E como é que você vê a gestão da Fumagalli, da Penha Fumagalli? Eu vejo a gestão hoje que tem muitas pessoas de fora que não conhecem a cidade. Como você coloca umas pessoas para trabalhar na cidade que não conhecem a cidade? Essas pessoas que trabalham aí, que não são daqui, elas não têm comprometimento com a cidade. Elas estão preocupadas em ganhar o salário delas lá. Mas você não falou que muitos deles são dos vereadores? Os vereadores primeiro escalão. Os vereadores têm o primeiro escalão. Uhum. Então, o município tem aí cerca de 400 cargos para administrar. Dentro desses 400 cargos, os vereadores que foram a favor da Penha têm as suas secretarias, mas não integral, parcial. Secretário adjunto. Isso são não os são vereadores. eles que ligam os nomes? Não são eles que indicam os nomes? Não. Quem faz a indicação para os cargos é o prefeito, né? Através do ofício. O prefeito que dá o cargo. Sim, mas eu estou falando aqui, não são eles, se eles são acusados de serem donos da secretaria, não são eles que indicam as pessoas para trabalhar? Não 100%. Eles têm, eu imagino que seja, né, um acordo de cavalheiros. Você me ajuda que eu te ajudo. Entendi. Aí eles estão aí tocando a prefeitura, tocando a cidade, e nós vemos aí que a cidade cada dia está mais regredindo, cada dia mais. Sim, a cidade tem... Isso me preocupa, porque o comércio numa cidade, ele gera renda, ele gera crescimento. O comércio ele é fundamental, ele tem que ser... A associação comercial, como os comerciantes, eles têm que ser respeitados e ser valorizados
E isso é o dever do executivo e legislativo, ajudar. Sim, com certeza. Fazer leis para favorecer o comércio local. Mas o não executivo investir na cidade para trazer atrativos para que o comércio local se desenvolva e traga mais empresários interessados em vir para cá. Sim. Você sabe que Rio Grande tem problemas seríssimos aí com a lei da Billings, tem problemas com referência aos mananciais. Nós somos uma cidade especial nesse âmbito aí, porque nós temos muitas águas e etc e tal. Você já estudou esse assunto? Sim. Como poderia ser? Porque não é só o crescimento pelo crescimento, né? É o crescimento mais, como é que eu vou colocar aqui? Ele mais estatutário, ele mais ligado às regras e às colocações que nós temos diante das leis da Billings e diante do ai meu Deus, foi aqui o Instituto Florestal, né? Estatuto Florestal. Aí você vê que para diminuir isso aí, uma série de empresas não podem abrir aqui. Sim. Nós também não podemos aumentar a população. Sim. Então tem uma série de fatores aí que precisam ser revistos e que precisam ser olhados pelo executivo e principalmente pelo legislativo, que é o legislativo que abre arcabouço para tudo isso aí. Sim. Como é que você olha essas coisas? Primeiro passo, precisa criar a lei ou o incentivo fiscal para as empresas virem para cá. Empresas de tecnologias, empresas de cursos profissionalizantes, que são empresas que não vão poluir o nosso solo. Então tem que pensar dessa forma. Empresas que vão trazer cursos de reciclagem para a cidade, porque hoje todo mundo consome lixo. E nós pagamos caro pelo lixo. Sim. E nós temos a cidade que tem espaço para poder criar um centro de reciclagem. Nós não podemos jogar lixo na cidade. A cidade não tem área para desovar lixo. Eu estou falando lixo aqui, mas não é lixo, é material reciclável. Sim. Nós não temos esses espaços. Hoje nós temos que pagar para Mauá. Mauá já não tem mais condições de acolher os materiais aqui de Rio Grande e nem do ABC, porque acolhe também parte do ABC. Essa situação precisa ser repensada, né? Precisa ter um planejamento aí para que isso aconteça. O último planejamento que a gente teve da Secretaria de Estado de São Paulo é que nós devíamos ter um projeto até 2022. 2022 já foi, né? Muito é se falado e poucos são feitos, né? Sim. Então nós temos exemplos de outros municípios, de outros estados que já coletam o seu lixo e reciclam 60%. Isso, como o executivo e o legislativo, tem que trazer essas empresas, convidar essas empresas, porque o lixo hoje ele gera renda. Sim, com certeza. Então, ninguém vai montar um setor de reciclagem. Nós falamos isso desde 2015. Sim. A Associação Comercial fala isso desde 2015. Eu conheço, sim, é verdade. Eu sempre acompanho a Associação Comercial e isso não é de hoje, isso aí já vem muito tempo. E a cidade tem potencial para isso. Sim. Porque se você montar uma associação de reciclagem, que tem muitos aí, nós vamos aí estar dentro da lei da Billings. Nós não vamos estar poluindo. Empresa tecnológica, nós vamos também estar contribuindo para a não poluição do nosso mananciais. Então, nós temos a solução, só precisa ser colocado em prática. Você não acha que nós olhamos muito para as 12, 10 ruas do centro e esquecemos toda a periferia, que Rio Grande tem periferia? Oásis Paulista, Sete Pontes, eu só citei algumas aqui, mas tem muitos outros aí. Divisas com Santo André, divisas com São Caetano, que a gente deveria estar cuidando e nós não estamos cuidando. Nós pensamos muito no centro e não pensamos. Como é que você olha? A grosso modo, olhando agora, nem o centro e nem os bairros estão sendo cuidados. Você acha? Porque eu moro aqui na Vila Lavínia. Eu moro aqui. Ah, Vila não seja Lavínia. mal, pô. Vai minha rua está escura. A rua está escura. Mato na rua. Eu estou no centro. E não está sendo cuidado. Eu imagino, sim, consigo entender. Se o centro não está sendo cuidado, imagina os outros bairros. Não, eles estão sofrendo. E estão sofrendo, estão pedindo socorro. E agora é a hora de mudar. Agora eles têm a oportunidade de fazer valer e que voltar a sonhar pela cidade, que a cidade volte a crescer. É isso que eu quero para minha cidade também. Tanto é que eu cresci aqui, moro aqui, e tudo que nós ganhamos em Rio Grande da Serra, nós investimos em Rio Grande da Serra. Nós não temos nada fora. Porque nós estamos aqui hoje porque a gente acredita na cidade, a gente acredita nas pessoas. E é isso que deve ser passado um para o outro. Vamos acreditar, vamos dar um voto de oportunidade, vamos dar um voto de confiança. A cidade precisa voltar a sonhar, voltar a crescer.
Você acha que a resposta para essas indagações ou para essas necessidades seria renovar a Câmara e renovar também o Executivo? Sim, por que eu falo em renovar? Porque já está provado, o que está não está dando certo. O Executivo que está não está dando certo, os vereadores que estão não estão dando certo. Então, o que é quando você tem um time de futebol e um jogador está indo mal? O que o técnico faz? Ele vai lá, tira aquele jogador que está indo mal e coloca um outro. É isso que a população tem que fazer. Ela viu que esse time que está aí hoje gerenciando a cidade não está dando certo, então precisa ser substituído. É isso que eu falo para a população. Valdir, foi uma coisa legal demais te ter aqui. Eu que agradeço a tua participação. Já está passando um pouquinho da hora aqui da gente, mas eu gostaria de abrir para você fazer as suas considerações finais, mas não sem antes te agradecer demais. Muito obrigado, viu, Valdir? Faça as suas considerações finais, querido. Obrigado. Quero agradecer a você, Noel, agradecer a todo o seu público aí que te assiste e dizer para a população de Rio Grande da Serra e as demais que eu tenho certeza que esse vídeo aí você coloca e muitas pessoas acessam ele e têm conhecimento. Espero que sim. Sim. Gente, há oportunidade ainda. Tem como a gente renovar uma cidade, tem como você sonhar com o futuro. Acredite, isso só vai acontecer se você fizer a sua parte. Vou deixar uma história aqui que eu, muito tempo atrás, eu aprendi e levo para o meu dia a dia. Uma floresta estava pegando fogo e tinha um leão, girafa, tudo olhando aquele fogo. Veio o beija-flor, com a sua boquinha, jogou água. Aí o leão falou para ele assim, mas você é doido, você não vai conseguir apagar o fogo. Aí o beija-flor falou para ele, eu estou fazendo a minha parte. Então, se você fizer a sua parte, cada um de nós fizer a nossa parte, tenho certeza que nós teremos uma cidade melhor, um estado melhor e um mundo melhor. Muito obrigado, um abraço. Valeu, Valdir. Valeu. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.